está começando mais um Tecla Sabe Podcast. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer uma autodescrição minha. Eu tenho cabelos longos, com algumas luzes loiras. Estou vestida com uma blusa azul, uma calça bege e um sapato azul. Então, agora eu vou falar do nosso convidado. Ele é fundador da plataforma The Members, Gabriel Costa. Muito bem-vindo. Muito feliz Muito aqui obrigado. de te receber aqui na Tecla Sabe Podcast. Vou pedir para que você faça a sua autodescrição antes da gente começar esse papo também. Claro. Ó, eu sou branco, dos cabelos castanhos, uma jaqueta preta, uma camiseta preta, uma calça preta e um sapato preto, todos de preto. Parece até comum no meu meio das startups. Eu acho que isso é muito comum, né? Até o Steve Jobs, ele falava que ele não gastava tempo pensando em como se vestir. Ele se vestia sempre ou de branco ou de preto, para ser aquela coisa também que não tem data muito, né? Em algumas coisas. Então, sempre fica com conteúdo muito atual, né? Não tem aquela coisa de uma roupa que marca alguma época, alguma tendência. Então, você tá no estilo exatamente de onde você está vindo aí. Muito bacana. Gabriel, queria que você começasse contando um pouquinho aí da sua trajetória, de como que você começou, pra gente começar esse papo. Show de bola, show de bola. Ó, é o seguinte, eu vim lá do Amapá. Não sei se vocês sabem, é um estado que é quase uma ilha. A gente chama de ilha porque ela não tem conexão de via terra. Só tem como vir de barco ou de avião. Eu morava numa cidade que chamava Macapá. O Amapá é o estado com o segundo menor número de empresas do país. Praticamente metade da população trabalha para o próprio estado. E é um estado onde a gente não tem tanto acesso a essa mentalidade empreendedora, a esse mundo de startups, a esse meio. E eu vim de lá. Mas eu cresci numa loja dos meus pais, na época. E essa loja, ela vendia importados. Ela vendia produtos que a gente encontra como 25 de março, coisas do tipo, de plástico e tudo mais. E eu cresci desde criança nesse ambiente, entendeu? Embalando sacola, correndo nos corredores e nesse tipo de coisa. Essa loja, ela passou por boa parte da minha infância. E eu já vivi ali, por mais que não seja um estado que tinha essa movimentação empreendedora, mas ali tinha um incêndio ali, uma vontade, porque eu via o meu pai fazendo isso. Meu pai foi minha grande inspiração. E mais pra frente da minha vida, eu acabei perdendo meus pais em momentos diferentes da minha vida. Eu fui morar com o meu irmão e eu tinha um sonho que era estudar fora do país. Eu queria estudar nos Estados Unidos e era um sonho que eu tinha. Eu tentei por várias vezes aplicar em várias bolsas e eu nunca conseguia. Até que, num momento bem oportuno da minha vida, lá quando eu tinha meus 15 para meus 16 anos, em uma dessas tentativas, na última semana para acabar, já tinha iniciado o ensino médio americano, que era o que eu queria entrar, e eu já tinha até desistido disso. Aí eu recebo um e-mail dizendo que eu fui aprovado. Aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e fazer um ano de ensino médio através de um programa americano que me levava para uma família americana mesmo, como se eles adotassem a gente. E a gente fazia o ensino médio numa escola pública lá. Eu fui para o interior do Missouri, uma cidade de menos de 30 mil habitantes. Era um negócio bem curioso, tem várias histórias sobre esse momento da minha vida. E lá eu tive contato com o ensino técnico de marketing. Era um programa que é como se fosse um adiantamento da faculdade que a gente fazia. E lá eu consegui começar a estudar um pouco de marketing. Era um marketing mais brick and mortar, que a gente chama, né? Um marketing mais varejo físico. E eu já era já tinha um contato de vida nisso, eu vivia isso. Só que uma realidade completamente diferente. A gente estava falando do interior do Amapá para um interior dos Estados Unidos, que já era muito diferente. A gente, nosso professor lá, meu professor, ele foi diretor do Walmart. E ele saiu do Walmart e ele dava aula nesse programa técnico. E assim, nesse meio eu já estava começando, desde sempre eu já estava com uma vontade real de fazer dinheiro. Eu queria fazer dinheiro. A minha vontade, a minha motivação para construir um negócio era o quê? Cara, eu quero fazer dinheiro e eu não quero ir pelo caminho tradicional, porque no caminho tradicional não vai conseguir me recompensar do jeito que eu queria. E aí, eu fui atrás de arrumar uma estratégia para começar a fazer dinheiro. E nessa época, a coisa que eu encontrei foi abrir um e-commerce. E eu comecei a vender produtos na internet, produtos da China também, só que online. E tu pro Brasil, eu fiz alguma coisa para os Estados Unidos, mas foi mais pro Brasil que eu consegui dar certo. Aí eu fiquei nisso, até que em certo momento da minha vida, eu acabei saindo dos Estados Unidos na pandemia. Eu voltei aqui pro Brasil, lá pro Belém do Pará. Porque eu não queria voltar para o Amapá, porque lá nos Estados Unidos eu descobri a importância que era me colocar em ambientes que iam me favorecer o meu crescimento, que iam me tirar da zona de conforto, iam me desafiar.
E ali eu fui pro Belém do Pará. Em Belém do Pará eu fiquei alguns meses. E lá eu aprendi bastante sobre vida real. Eu não sei quem conhece, quem é do Pará vai saber disso. Lá a realidade é um pouco diferente também. Entendeu? Lá é uma luta diferente. Eu posso dizer que é uma realidade bem específica e te ensina muito sobre a vida na mais pura forma de se viver, digamos assim. Então eu aprendi a lidar com venda, a lidar com negociação, a lidar com o famoso choro. Aquele choro de vamos comprar, tem que ter o choro, vamos vender, tem que lidar com o choro, esse tipo de coisa. E ali eu comecei a negociar, porque eu tava numa área de indústria, uma área industrial, e nessa área industrial é nas mínimas margens, é nos mínimos detalhes. E eu lidava justamente com essa régua de compra e venda nessa indústria. E aí, isso com meu irmão. Meu irmão, ele foi para essa área, trabalhar nessa área de indústria. Aí eu tive a oportunidade de ir para um evento aqui em São Paulo de marketing digital. E quando eu vim para cá, eu sabia que eu preciso disso daqui. É isso daqui que eu preciso, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso. Mas ali onde eu tava, por mais que eu soubesse, eu não ia conseguir executar o que eu queria executar. E aí eu, cara, vou dar um jeito, o que que eu preciso para ir? Aí eu encontrei o meu sócio, que é meu sócio até hoje, que fundou a The Members comigo, que chama Yuri. E eu e ele, a gente decidiu se mudar para São Paulo. Inclusive, a gente alugou um apartamento, a gente não viu o apartamento, a gente simplesmente alugou com nome, não com nossos nomes, com nomes do pai desse meu amigo. E a gente decidiu ir para São Paulo de uma vez por todas, foi para Barueri. E a gente chegou aqui, a gente foi fazer o quê? Prestar serviço. A gente foi atrás de prestar serviço de tráfego, e depois a gente percebeu, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho que a gente consegue um pouco mais e também não tá dando tão certo assim, digamos assim. Bacana. Gabriel, me fala uma coisa. Quanto tempo que durou de você ter saído dos Estados Unidos, mais ou menos com 15 anos, que foi o que você falou, para Aham. agora você tá vindo? Você tá com quantos anos agora? Tô com 21 anos. 21. Então, você tem aí 6 anos dessa trajetória dos Estados Unidos, vindo para cá e passando por todas essas partes, né? A parte do e-commerce, você fazia a venda exatamente do que os seus pais faziam nas lojas ou não? Eram coisas diferentes? Na real, era totalmente diferente. Vendia um tênis. Um tênis indestrutível. Era uma parada massa. Era uma parada massa. Eu vendia um tênis, a gente vendeu elástico de treinamento. Tudo online. Tudo online. Pro Brasil com tráfego no Facebook. Olha só, e aí foi assim que você começou, sozinho, querendo ou não, pensando a forma como você ia trabalhar dentro dessa área, e com isso você foi pensando em como vender isso de uma outra forma. Ó, isso Ou foi não? muito legal. Como que veio a ideia do The Members aí? Nossa, isso é bem curioso. Mas assim, completando essa parte desse momento que eu tava vendendo no e-commerce, foi muito legal porque eu aprendi a rodar um anúncio, escrever uma copy, que é um texto persuasivo, aprendi também a criar uma página, eu aprendi a mexer com e-mail marketing. Isso foi uma base muito legal, que lá na frente foi me ajudar. Mas aí, nessa época que eu tava prestando serviço, o serviço que eu fazia era anúncio pago. Até chegar no momento que não tava dando tão certo como eu queria, eu fui pro mundo dos infoprodutos. E a gente foi se tornar o que a gente chama hoje de coprodutor. É aquela pessoa que ajuda uma outra pessoa a lançar o seu próprio curso, a própria mentoria, algum programa, algum produto digital. E aí, a gente começou a ter o desejo de criar um negócio de verdade. Porque, assim, a gente estava começando a fazer o que a gente chama de lançamentos. Lançamentos nada mais são do que eu tenho um produto digital, eu empilho uma grande audiência, eu aumento um pouco o agito da dor, a gente chama, né? O agito da dor nada mais é do que eu pegar uma solução, por exemplo, eu vendo emagrecimento, eu explico para essa audiência que existe forma de emagrecer, eu começo a trazer esse desejo, eu também agito um pouco dessa dor. Agitar essa dor significa, muitas das vezes, mostrar que a pessoa pode ter uma vida boa, pode ter uma vida melhor. E aí, isso é o processo de lançamento até a gente abrir o carrinho e vender um produto digital, que no caso pode ser um curso. E nessa época o que eu fazia era curso, evento e mentoria. E aí, nessas coproduções, eu queria ter um negócio de verdade, eu não queria só ter ofertas. Como assim? Toda vez que eu fazia um lançamento, eu estava totalmente atrelado e dependente do expert, primeiro ponto. Segundo ponto, dependia de lançamentos também, então poderia dar errado. Se desse errado, o negócio acabou. Então eu era muito dependente desses fatores. Eu queria construir uma empresa de educação, algo que fosse sólido, que tivesse uma receita recorrente, que tivesse múltiplos experts, que fosse um negócio realmente, e não só uma oferta. E aí, eu queria ter uma plataforma boa para o meu produto, só que eu não encontrava nenhuma plataforma. E aí foi nessa dor que tudo começou. E como que você conheceu o Yuri para vir para essa jornada com você vindo lá de Belém? Ele também era de Belém? Ele era do Amapá. Ele era do Amapá. Do Já Amapá. te conhecia do Amapá, vocês vieram os dois para São Paulo. Isso é bem curioso. A gente, no ensino médio,
era aqueles 2 alunos que só faziam o necessário para passar, só fazia o que era necessário para passar de ano, mas a gente começou a ter uma sensação que não era aquilo que a gente queria, pelo ambiente em si. E a gente se conversava muito porque a gente começou a entender que a gente tinha visões parecidas. A gente tinha uma vontade de ler livros diferentes. A gente não estava tão interessado assim no futebol. A gente estava muito interessado naquela parada do livro tal que falou sobre a mentalidade financeira da vida, os segredos da mente milionária. Esses tipos de livros a gente estava começando a ter contato. Muito Flávio Augusto. A gente assistia e ouvia o Flávio Augusto. Inclusive, ele foi uma grande referência e muito importante por causa da inspiração mesmo. Então, tinha alguns vídeos que a gente via deles no Instagram que ele postava, o livro do Geração de Valor. Então, isso fazia a gente gerar aquela vontade, acender um pouco mais aquela chama. Mas isso você já tinha uma mentalidade completamente diferente dos outros meninos, né? Dessa parte de esporte, futebol, de pensar em outras coisas, vocês já pensando realmente no modelo de negócio. Com quantos anos isso? Acredito com uns 12, 13? Com uns 15, foi nessa fase dos 15 anos, eu diria. Dos 14, 15 anos a gente começou a ficar mais interessado. A gente queria, na real, não era nem abrir um negócio. A gente queria ter uma vida boa. Era essa a parada. E a gente nem sabia como ou o quê. A gente só queria ter e buscava quem falava sobre isso. E a gente teve muita sorte de encontrar boas pessoas para seguir. E como que vocês conseguiram algum investidor? Ou como que foram esses primeiros reais investidos aí dentro desse negócio? Como que foi? Na real, a gente não teve investidor, né? A gente foi uma empresa que a gente chama de bootstrap, que é quando a empresa ela foi se autofinanciando durante esse processo. Então, nesse momento em que a gente sentiu a necessidade de criar uma plataforma para a gente, para o nosso tipo de produto, porque no fundo a gente foi o primeiro cliente da nossa empresa. A gente queria lançar o nosso produto. E foi por isso que a gente foi atrás. Porque o que aconteceu? Como a gente não encontrou uma solução no mercado para fazer a nossa EdTech, porque a gente queria ser uma EdTech, já começou a virar uma visão diferente. A gente queria ser uma empresa de educação com tecnologia. E aí, quando a gente foi atrás de lançar o nosso produto, a gente não conseguiu encontrar a solução, foi atrás de ver quem podia desenvolver pra gente. Quando a gente foi atrás de ver quem podia desenvolver, eu lembro que cobraram pra gente mais de 300 mil reais para fazer a nossa ferramenta. Aí a gente, a comunicação era como, não, tá extremamente barato. E a gente enxugando, tentando enxugar ao máximo. No fundo, se a gente tivesse até feito aquele investimento na época, a gente ia ter muitos problemas, digamos assim. Por quê? Depois, mais para frente, a gente foi perceber o quanto de pequenas coisas é importante para uma operação dessa conseguir girar. Existem muitos detalhes que são fundamentais, sem isso não dá. E se a gente tivesse investido naquela época, a gente ia ter que acabar investindo 4 vezes mais esse valor, pelo menos. Uau. Porque exige muitos outros fatores, muitas integrações, muito gerenciamento de usuário individual. Ainda mais num caso de recorrência, que era o nosso caso. Aí o que aconteceu? Isso foi uma história bem curiosa. A gente estava lá tem um shopping, a gente foi no shopping no Starbucks. Starbucks, inclusive, que pena que tá numa situação triste agora, né? Aqui no Brasil, né? E não é. Mas a gente foi lá no Starbucks e tinha um cara gravando numa câmera, outro cara. E a gente precisa de um videomaker. Vou lá atrás dele. Cheguei lá com ele, oi, tudo bem? Você trabalha com vídeo? Não, sou desenvolvedor. Essa pessoa hoje é o nosso CTO até hoje. Uau! Ele que fundou a The Members que a gente conhece hoje e tudo mais. E foi nesse desenrolar que tudo aconteceu. Então, obrigada, Starbucks, né? É verdade, tem que deixar de falar, né? Que bacana. Mas é sempre, eu falo muito dessa questão de ter um olhar muito pronto para as coisas. Você teve a sensibilidade de falar, de repente, algo que tem uma oportunidade e com isso você foi atrás disso e hoje é o CTO de vocês. Há quanto tempo tem a The Members? Desde esse dia, a gente está em torno de 2 anos e uns, eu não sei exatamente, mas uns 10 meses. Bacana. A gente está fazendo aniversário, a gente fez recentemente o aniversário de 2 anos de mercado. Então, a gente também teve um tempo de desenvolvimento ali no início. Que foi justamente com essa pessoa. A pergunta que eu fiz pra ele foi justamente essa. Pô, eu queria fazer uma plataforma XYZ. Você consegue fazer? E ele falou sim. E ali tudo começou. Foi uma jornada de muita luta, na verdade, esses primeiros meses. Porque esse tempo a gente não tinha capital para o mercado de desenvolvimento. Então, a gente precisa disso. Então, foi muito difícil fazer isso acontecer. E é um mercado que é caro por si só, né? Então, assim, se a gente está começando, não tem como investir em tecnologia, não tem como investir em outras coisas, qual foi a estratégia que vocês usaram? Sempre nesse começo a gente tem algumas coisas que a gente tem que usar a nosso favor e ir pensando de uma forma fora da caixa, né?
Quais as estratégias que você hoje vê até como foram um case para vocês para o crescimento? Show de bola. Ó, agora falando de desenvolvimento do produto, como que eu consigo começar o meu produto, né? E assim, hoje a gente, tendo uma visão um pouco mais ampla, tem algumas estratégias que eu posso recomendar para as pessoas conseguirem fazer igual. Primeira coisa, se precisar de capital, a gente tem uma sigla que é bem comum no mercado de startups, que é o FFF, né? Family, Friends and Fools, que basicamente é amigos, família e, na tradução direta, otários, que são dispostos a acreditar numa ideia de uma pessoa que ainda está no momento sonho, no momento projeto. Entendeu? Mas esse investimento pode ser necessário e aí tu tem que contar com quem tu consegue contar. Muito nesse momento é buscar qualquer pessoa que acredite em ti. E isso é um ponto bem importante, não é um momento também de dar uma grande parte do capital social da empresa. Entendeu? Se iniciar assim pode atrapalhar muito a jornada de investimentos. Então, nesse início, não evite ao máximo ter uma porcentagem muito alta de um investidor que não atua na operação. Isso é muito importante. Então, essa é uma dica que eu posso dar que ajuda muito. Outra coisa, tenha parceiros da área de tecnologia, parceiros técnicos, mesmo se não for desenvolvimento, mas parceiros que vão ajudar o desenvolvimento do produto. Isso é uma parte fundamental. Então, por exemplo, quando eu fazia as coproduções, que era a venda de cursos, o vendedor, quem produzia o curso era o nosso parceiro, era o nosso sócio nesse caso. Então, isso é uma outra forma também de ajudar a economizar nesse processo de lançar a ferramenta, sair com o produto. Então, ter parceiros técnicos e buscar amigos, famílias e pessoas que estão dispostas a investir. Bacana. E, Gabriel, como que vieram esses primeiros clientes para você e para o Yuri aí nessa jornada de... Ele também tem 21 anos hoje? Vocês começaram aí com 20, 19, 20? Ele tem 20. Então, com 19, 20 anos, vocês começam, assim, dois meninos... A gente iniciou a empresa com 17, 18 anos. Exato. Então, olha só, trazendo ideias super inovadoras, pessoas com essa parte de infoprodutos, com sonhos de querer colocar no digital. Como que foram os primeiros clientes de vocês? Como que eles chegaram até vocês? Muito bom, muito bom. Assim, toda essa jornada de desenvolvimento, a gente já falava com muita gente. Inclusive, a gente tomou muita porrada, se eu posso falar essa palavra. Pode, tá liberado. A gente tomou muita porrada apresentando nosso produto. Ó, esse aqui vai ser o nosso produto, olha aqui a tela, vai ser desse jeito, esse aqui é o UI, UX e tal. E a gente fala, peraí, vocês não têm um produto ainda, como é que vocês vão fazer isso? Não sei o quê. Era muita porrada e falou, não faz isso, é melhor, vocês estão perdendo tempo. A gente ouviu muito isso nessa época. Mas a gente lutava, isso era bom de certa forma, porque a gente começava a entender o que fazia sentido e o que não fazia com o nosso público-alvo, que na época já era produtores de curso. E assim, como que foi essa virada? Porque primeiro a gente queria desenvolver um produto pra gente, porém a gente começou a falar com amigos nossos que também vendiam cursos, e eles também tinham a necessidade de ter uma plataforma como a nossa. E aí a gente percebeu que existia um mercado. E aí a gente decidiu, inclusive, tomar essa virada. Pô, eu não vou ser a EdTech, eu vou ser uma casa de EdTechs. Eu vou ficar na parte tecnológica, porque naquele momento a gente percebeu que essa era a oportunidade que a gente queria abraçar. E aí, esses primeiros clientes, eles vieram da seguinte forma. Alguns deles foram conhecidos, que a gente tinha, pequenos amigos, só que foram muito poucos, menos de 3. E aí a gente decidiu ir para o mercado. Como que a gente fez a estratégia para ir para o mercado? Isso foi bem curioso. Porque na primeira semana de operação, nosso produto está pronto, a gente vai lançar, é o que a gente sabe fazer, porque a gente não tinha background de desenvolvimento, a gente tinha background operacional de marketing digital, principalmente. E principalmente de comercial em si também. E aí a gente fez o quê? Vamos fazer o que a gente mais sabe agora. Aí o que a gente fez? A gente chamou alguns parceiros, alguns vendedores, e a gente chegou, vamos entrar em contato um a um com várias pessoas. Pegar e-mails de plataformas, de sites, de etc, lugares assim, e entrar em contato um a um. Se cada pessoa entra em contato com 100 por dia, a gente vai conseguir entrar em contato com todos eles. Aí passou 4 dias fazendo isso. Isso começou segunda, terça, quarta, quinta. A gente agendou 3 reuniões e a gente não fechou ninguém. Na primeira mas a gente entrou em contato com muita gente. A gente, nossa, aí vem aquela pressão que é a seguinte: será que eu perdi todo esse tempo? Será que eu investi toda a minha grana? Será que eu gastei todo o meu ano? E, na real, vou só me endividar? Será que aquele desespero que eu falo que é o desespero de todo empreendedor, né? A hora que ele começa, ele se sente muito num ambiente solitário, sozinho, não tem com quem conversar, porque são coisas muito diferentes, são inovadoras. Então, você está entrando com uma startup, com uma ideia nova. Não tem ninguém que você olhe como um parâmetro para onde você, olha, readequa isso aqui, que isso aqui funciona, que isso vai. Então, quando é algo inovador... Por um lado tem essa dor, mas por outro aí tem a questão de nadar de braçada aí depois, né? Exatamente. Assim, ó,
Nesse momento, era muito emocional. Porque pra gente, a gente até acreditava de verdade, mas assim, e se não fosse? E se não desse? O que que a gente ia fazer? A pressão era emocional, né, gente? Mas aí o que que a gente fez? A gente não, então não deu certo isso, vamos tentar outra estratégia. Aí a estratégia que a gente aplicou foi o seguinte, ó, é o seguinte, Yuri, isso eu e ele. E o David cuidava da tecnologia. Aí, a gente decidiu rodar tráfego pago no Facebook. E aí, o Yuri começou a primeira semana, a gente fez uns anúncios, e aí ele era o tráfego pago. E aí a gente começou a rodar tráfego com um teste gratuito. Esse foi o primeiro teste que começou a dar certo. E aí na primeira semana seguinte a gente teve tipo um número de 30 trials. E aí a gente começou a perceber, nossa, achamos a estratégia. E a Claro gente que mal sabia que mais pra frente não seria isso que a gente ia ficar. Mas foi primeira assertividade aí. E vocês converteram desses 30? Ó, isso foi a primeira semana, mas mais pra frente a gente acabou pegando mais de uns 70 trials nesse mês. E a gente começou a faturar. Então, nesse primeiro mês, a gente já teve um faturamento. E assim, como o nosso custo na época era muito baixo, a gente não tinha tanta gente na operação, a gente não recebia nada, não tinha nada, né? A gente conseguiu até mesmo se breakivar. Então, a Nossa. gente, na primeiro mês de operação, a gente já conseguiu se pagar nossas contas do mês. Isso já começou... Na verdade, não era nem uma vantagem. Por quê? Sabe por que isso aconteceu? A gente não tinha outra opção. Não é como se a gente pudesse não pagar, a gente tinha que pagar, entendeu? Então tinha que dar certo. A gente foi obrigado a encontrar uma estratégia de fazer acontecer. E nessa época não existia fim de semana, não existia horário. Então a gente chegava tarde, a gente chegava 10, 11 horas e ia embora 2, 3 da manhã todos os dias. E não incluía fim de semana. Não existia, na verdade, calendário pra gente. Existia dia de trabalho. E aí foi nessa pegada que a gente conseguiu fazer o primeiro mês pagar e assim a gente foi desenvolvendo. O produto também trouxe vários desafios. É um grande desafio construir um produto com diferencial num mercado de B2B2C, que opera com... A gente está falando de milhões de clientes na ponta. Alunos, entendeu? Então, existe toda uma complexidade por ser um uso de alta demanda. Então, é uma operação realmente complexa trabalhar com esse modelo B2B2C para educação. E aí a gente começou essa jornada de crescimento. Nesse modelo com trial, nesse modelo de oferta direta, direto para o topo de funil. A gente entendeu que o nosso público não era quem estava iniciando, mas sim quem já tinha o desejo do produto que a gente estava vendendo. Ou tinha um alto grau de vontade de ter algo próximo ao que a gente queria. Então a gente não buscava, a gente não estava atrás do cliente que não sabia da dor, ou que não tinha produto, não tinha alunos ainda. Então um dos pontos fundamentais nessa jornada foi saber quem era o meu cliente ideal. Perfeito. É aquela coisa, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde está o seu cliente, não adianta você dar um tiro de canhão, né? Você vai colocar um impacto em um monte de gente, vai gastar dinheiro, não é investir, né? Por exemplo, em rede social, em tráfego. Mas vocês conseguiram aí, em cima desse trial, uma super estratégia para começar a converter, para se pagar já no primeiro mês. Fantástico isso. Eu não conheço nenhuma startup que se pagou no primeiro mês. Eu sou investidora anjo, algumas eu vejo assim. Posso te dizer que não conheço nenhuma aí nesse caso. Que incrível toda essa jornada. E Obrigado. eu falo muito, você falou um negócio que é muito bacana, de que são milhares de outras pessoas que são impactadas, né? Então, você está falando dos usuários lá na ponta. Então, vocês são quem consegue fazer com que as pessoas consigam operar para essas outras pessoas, os usuários finais. E aí eu falo muito da questão de comunidade, né? Então, é imprescindível hoje. Falo mais do que conteúdo, mais do que uma imagem bonita, é como você forma a sua comunidade hoje, né? Então, tem muita coisa que hoje é copiável, mas comunidade, quando você coloca ela lá no fundo, isso ninguém copia, né? Você tem que ter essa interação, esse engajamento, essa promoção. Como que é essa questão de, hoje, para vocês, de comunidade? Top demais. Isso é uma parada muito legal, porque a gente se aprofundou bastante na jornada da The Members em comunidade, em tribo, em movimento. Por quê? O nosso produto nada mais é e nada mais tem que ser do que um formador de hábitos, porém para educação. A gente quer utilizar as mesmas estratégias que grandes operações utilizam, porém para formação de hábitos. E uma das formas mais fortes de fazer isso é através de comunidade. E nesse estudo, nesse desenvolvimento de produtos na The Members, a gente foi bem a fundo para compreender
como é que foram os maiores movimentos da sociedade. A gente foi a fundo entender como é que funcionam essas relações e criação de vícios e hábitos de cassino, jogos online e tudo mais. E uma coisa muito curiosa que nesse estudo a gente percebeu é que desde o início da sociedade, desde as primeiras formações de pessoas convivendo em pessoas, era um conceito de famílias. Entendeu? Então existiam famílias e elas foram crescendo. Aí ficaram em famílias grandes. A gente estava falando de uma família que era de 10 pessoas e ela cresceu, virou de 100. É como se fosse tipo tios, primos e não sei o que tal. E tem um avô que é o chefe da casa. Aí evoluiu cada vez mais. E aí vieram até esse momento da agricultura. Nesse momento da agricultura começou a se formar pequenas tribos que já começaram a tomar tamanho, 500 pessoas, 1000 pessoas. E é muito curioso analisar em toda essa história o que faz se formar uma tribo. O que faz alguém se sentir pertencente a um local. E aí a gente foi analisando isso, estudando esse tema, e a gente percebeu, isso inclusive está muito correlato com uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Quando eu estudava nos Estados Unidos, eu tinha que fazer aula de história americana. Como parte do programa lá dos Estados Unidos, eu tinha que fazer aula americana. Um detalhe muito curioso é que a minha aula de história americana, ela não era para passar na prova. Ela era para me apresentar os heróis nacionais. Ela era para contar a história de onde eu vivia. Ela era para formar a minha crença, para entender que eu tinha que dividir meu tempo entre eu e minha família, eu e meu trabalho, eu e a minha sociedade local, meus vizinhos, conhecidos e tudo mais. E quarto, eu e meu país. Dividir tempo com isso. Senso de patriotismo, né? Lá é muito forte, porque ele é inserido num contexto histórico muito diferente do que a gente tem aqui. As guerras, fala de um contexto muito cenário, muito genérico, e lá não, né? Exatamente o que você falou, os heróis, então o senso de pertencimento, aquela bandeira que eles colocam na casa. Né? Existem símbolos, existem inimigos em comum, existem heróis, existe uma história de conquista e existe um motivo de defesa. E esses fatores que eu listei aqui, eles todos são utilizados hoje na construção de movimentos e comunidades. E isso é muito legal, porque continuando aquela história da sociedade, quando se formou essas regiões que tinham 1000 pessoas, por exemplo, começou a se estabelecer o conceito de tribo. A tribo se defende. Esses aqui são da mesma tribo que a minha. Eu tenho que defender eles. Eu tenho uma história. A minha história importa. De onde eu vim importa. E eu tenho que defender isso. Porque o meu pai lutou para eu poder estar aqui. A minha sociedade, a minha tribo lutou para eu estar aqui. E esse conceito de sociedade foi se fortalecendo. E aí, inclusive, nesse momento, a gente percebeu que a gente tem que fortalecer isso para comunidades de educação online. Porque se redes sociais conseguem fazer isso, se plataformas de entretenimento conseguem fazer isso, por que a educação online ainda não está tão forte quanto a isso? E foi nesse gap que a gente quis entrar. Você acredita, Gabriel, que com a questão de pandemia, todo mundo estando em casa, os cursos online e as coisas, infoprodutos de modo geral, começaram a ser muito mais consumidos, né? Então, eu acredito que tem uma força muito grande que veio disso. Vocês ainda não estavam com produto, né, nessa época? Não, no final da pandemia, na verdade. Final da pandemia que vocês entraram com... Começou a oferecer o nosso tipo de produto. Isso, de certa forma, foi bom. Por quê? Olha que interessante. A gente tinha uma sociedade antes da pandemia e uma sociedade depois. O que mudou é que acelerou um pouco a digitalização. Um pouco pode ser, na verdade, muito pouco de falar. Mas acelerou esse processo de digitalização, as pessoas estão cada vez mais a aceitar uma faculdade EAD, uma faculdade, eu vou uma vez na semana, num híbrido, ou se não 100% digital. Está cada vez mais comum isso. Isso acelerou bastante. Isso, com certeza, de forma indireta, ajudou a gente ao crescimento do mercado, né? Porque a gente acredita que tem 2 tipos de mercados. Um mercado que luta pela demanda, pelo controle da oferta, ou seja, já está estabelecido. Se a gente falar do mercado da água, existem pessoas que dividem market share. Eles dividem o market share e eles lutam pelo controle da oferta. Quem tem mais? Quando a gente fala de mercados em crescente, eles são do crescimento da demanda. Então, o nosso mercado, por mais que tenha players grandes, existem novas pessoas criando novos produtos e o mercado está crescendo procurando novas soluções. Então, é um mercado abundante. Então, isso ajudou muito a aumentar essa demanda. O nosso grande objetivo, inclusive, nosso grande objetivo é ser o maior ecossistema de educação digital do mundo. Que incrível. Esse é o nosso grande objetivo.
A gente quer construir um maior ecossistema de educação digital, ser uma ferramenta que impulsiona outras empresas de educação. Não, fantástico. Gabriel, com essa crescente que vocês estão tendo aí, com todo esse ecossistema, com essa EdTech que vocês estão criando, enfim, né? Todo esse ecossistema muito forte, eu acredito que as estratégias de marketing elas tiveram que ser mudadas no meio do caminho, né? Porque conforme vai crescendo, você vai tendo outros públicos também, né? Você tem outras tribos, você tem outras formas de comunicação. Então, quando você fala, você tinha 10 que viram 50, que viram 500, que viram 1.000, como que você se comunica com todo mundo? E aí, hoje, quantas pessoas hoje tem na The Members? Isso é muito legal. Ó, a gente tem um dado que no mês passado a gente teve mais de 180 mil novos alunos. A gente teve mais de... já estão conosco mais de 30 mil cursos online. A gente tem mais de 4 mil empresas de educação que já passaram pela nossa estrutura. Isso de todos os tipos e tem cursos muito legais. A gente tem empresas, grandes bancos que estão com a gente tem empresas de academias como o Bodytech, a gente tem grupos de indústrias, a gente tem uma série de operações, até mesmo forças policiais no Rio de Janeiro, inclusive, atuam com plataformas de treinamento para uma área diferente. Sistema de franquias também operam com a gente. E principalmente o nosso público, que acaba sendo hoje o principal, é essa educação descentralizada. Esse conceito educacional dos infoprodutos, que eu sou expert em um assunto, quero lançar o meu curso, gravo meus vídeos, boto na plataforma e lanço. O que a gente faz hoje nada mais é do que transformar um curso online numa empresa de educação. A pessoa deixa de ser só um curso online em uma plataforma para virar uma empresa de educação, quem sabe uma EdTech. Esse é o nosso trabalho com a The Members, conseguir possibilitar que indivíduos se tornem empresas de educação. E nesse crescimento aí tão rápido e com um volume muito grande, se você for pensar em 2 anos, o como que vocês chegaram, sempre tem obstáculos no meio do caminho, né? Quais foram os obstáculos depois dessa parte de, já teve um break-even lá no primeiro mês, mas ao longo do caminho, quais foram outros desafios? Você pode compartilhar com a gente que você Claro. foi tendo, porque eu brinco muito que é a dor de crescer, né? Então, quando a gente vai crescendo, a gente não tinha aquela dor, a gente começa a ter em alguns momentos, né? Então, quais foram as dores aí no meio desse caminho que você teve? Show de bola. Ó, desde o início, a gente já teve a primeira dor, que é a do nosso mercado. O mercado de tecnologia, ele é um mercado caro, digamos assim. Ou a gente não dá nem para julgar se é caro ou barato, mas em média, com outros mercados, o investimento necessário é alto. Então, a gente teve uma necessidade de crescer o nosso time de tecnologia, porque o produto estava crescendo no mundo e começou a trazer gargalos, porque a gente não tinha time para isso. E a gente teve que trazer gente especialista cada vez mais. E em toda a nossa jornada, um grande desafio foi balancear a tecnologia. Até para a gente não ter esse background, a gente teve que se aprofundar e aprender sobre isso. Isso foi um grande desafio, entender sobre como é que funciona alta demanda de tecnologia. A gente teve que migrar de provedor de serviços. Então, hoje a gente está na Amazon, na AWS, a gente teve que trazer gente especialista em Amazon, especialista em infraestrutura, especialista em banco de dados, especialista em uma série de pequenas áreas que antes eram generalistas que cuidavam. Então, era o próprio desenvolvedor que cuidava. Conforme o crescimento, a gente teve que trazer especialistas e resolver problemas, inclusive, cada vez maiores. Então, você falou de algo que é importante, né? A parte, por exemplo, de LGPD, se a gente for pensar, você fala de dados, já me veio na hora. Fala assim, LGPD, porque você tem um volume de dados, um volume de informações, tanto dos seus clientes diretos como indiretos, né? Sim. Muito grande. Então, essa preocupação tem que ser realmente muito forte para que a sua... Hoje você mexe com dados e tecnologia, então se essa parte você não está seguro, isso é um problema lá na frente, com certeza. A gente tem que se adequar cada vez mais às normas e, se a gente for armazenar dados sensíveis, criptografar eles e coisas do tipo. Uma vantagem no nosso tipo de operação é que a gente hoje ainda não opera com tantos dados sensíveis, dados como cartão de crédito, ou gênero, ou esse tipo de certas coisas que acabam sendo mais sensíveis para esse conceito da LGPD, mas a gente teve que implementar essa área entrou no nosso radar e a gente teve que implementar uma advocacia para ter o LGPD e ter a pessoa que é esqueci o nome agora, me fugiu a mente, mas é a pessoa que é responsável pelo LGPD dentro da operação. Como se fosse uma advogada, né, de proteção legal, uma advogada, alguma coisa assim. Mas tem um nome específico para isso, esqueci agora. Mas é importante, né? Como às vezes, provavelmente quando você e o Yuri começaram, vocês não estavam pensando nisso lá na ponta, com esse crescimento tão grande, né? Mas é
essa coisa do ir crescendo ao longo do caminho da jornada. Fazendo uma pergunta agora muito fora até desses contextos. Essa questão de vocês dois serem super jovens, é algo que você vê como foi algo legal de falar, esses dois meninos estão vindo super inovadores ou foi algo que trouxe... Porque eu tô achando fantástico. Tudo que você está falando, eu falei assim, não é possível. Com 15 anos ele já tá pensando em tanta coisa. Incrível. Primeiro, antes de mais nada, a trajetória de vocês. Parabéns aí pela mentalidade que vocês têm, por essa questão de negócio. Mas isso foi algo que, em algum momento, falou jovem demais ou não? Ou, ai, que legal, que é uma coisa muito inovadora. Conta pra mim. Isso é bem curioso. Inclusive, a gente sempre teve essa crença, inclusive, talvez até mesmo um bloqueio de tipo assim, cara, será que eu posso fazer isso? Será que as pessoas aprovam isso? Desde o início, porque imagina a gente com 15 anos querendo. É porque na nossa cabeça a gente fingia ser uma empresa com 15 anos. A gente não conseguia se sentir sério o suficiente. Ainda mais, imagina, eu pesava menos de 50 quilos, magrinho, alto na época. E eu não tinha confiança aí para fazer as coisas. Isso vai se construindo, é natural. Na verdade, eu acredito que independente da idade isso acontece. E a gente vai construindo essa confiança e é natural. Uma coisa curiosa sobre isso é que é uma relação entre que incrível e que risco, entendeu? É uma relação entre que incrível e que risco que fica na mente das pessoas. E existem vantagens e desvantagens. Tem momentos que realmente se tu fosse uma pessoa mais velha, tu teria uma vantagem ali. Às vezes tem ambientes que preferem esse tipo de coisa e tem ambientes que não. No fim das contas, o que importa é a seriedade realmente que está sendo feita a coisa. O profissionalismo. A gente sempre entendeu que a gente não é o melhor em nada. A gente não precisa ser o melhor em nada especificamente. A gente precisa aprender com os melhores. A gente sempre viveu por o princípio de que se um dia a gente é grande é porque a gente subiu no ombro de gigantes. Então a gente sempre tentou aprender o máximo com as pessoas. Ouvir realmente as pessoas e aprender a entender como é que as coisas têm que ser feitas em cada área. A gente vai falar de infraestrutura, pô, quem é uma pessoa muito boa? Quem é que está trabalhando em grandes operações? Como é que eu posso aprender? Tem uma consultoria, tem uma parceria, tem uma mentoria, tem alguma forma que eu consiga conversar e aprender de verdade? Porque, no fundo, não é a gente que constrói a empresa. É uma mistura de pessoas com uma estratégia bem estabelecida. E essa estratégia não simplesmente nasce da nossa cabeça. Ela vem de outras pessoas boas. Então, a gente sempre entendeu que a gente precisava ter boas pessoas para guiar a gente. E a gente sempre buscou, das formas que a gente tinha, estar ao lado de pessoas que poderiam agregar em todos os sentidos. Tanto no marketing, no nosso comercial, na nossa tecnologia, por mais que a gente não tivesse recursos. Muitas vezes era simplesmente perguntas. Hoje a gente tem acesso a um LinkedIn aí que você pode perguntar para muita gente, qualquer coisa. E, por incrível que pareça, tem pessoas que respondem. Isso ajuda bastante. Isso já é um ótimo insight também. Para quem não sabe por onde começar, comece a buscar pelo LinkedIn também, porque tem essa interação e esse contato também muito bom, né? Totalmente. Hoje, essa parte de interação, de contatos, de prospecção, vocês fazem ainda ou não? Vocês já têm uma equipe comercial que já estrutura isso? Como que vocês hoje estão organizados dentro disso? Show de bola. Hoje a gente trabalha com uma estrutura muito conhecida pelo Receita Previsível. A gente implementou um time comercial, um time de qualificação, um time de marketing. Hoje a operação cresceu, a gente está falando de mais de 70 pessoas envolvidas nessa estrutura. E uma boa parte dela está relacionada a essa operação de aquisição de novos clientes. Então a gente implementou uma nova estratégia. A gente mudou aquele conceito que a gente fazia antes de trial e a gente foi para um modelo de inside sales. A gente percebeu, até mesmo por testes, que o modelo de consumo para trial no Brasil especificamente, ele é um pouco diferente. Ele tende a não ser tão preciso como os dados que a gente vê nos Estados Unidos. Olha que curioso. A gente rodar trial para um software no Brasil tende a ser muito mais de testadores do que de pessoas que estão comprometidas a operacionalizar um produto. Então, e a gente fez esse comparativo de métricas para entender. Então, é praticamente metade, se a gente for pegar em médias americanas para cá. Então, a gente percebeu que essa estratégia de trial para o nosso tipo de produto, nos nossos testes, não operacionalizou como a gente queria. E a gente decidiu trocar para uma estrutura de inside sales. Foi outro teste. Como que a gente fez esse teste? O meu sócio, ele rodava o tráfego, cuidava do tráfego, na época já tinha um gestor de tráfego e cuidava disso. E eu fazia o comercial, eu era o vendedor.
E aí a gente fez um teste 1 mês para eu vendendo, vendo como é fazendo reuniões e como é que eu ia me performar. E nesse mês foi o nosso recorde de faturamento de 2022. Foi o nosso recorde de faturamento. E aí a gente, nossa, então a gente tem uma forma de comunicar que eu consigo resolver os problemas dos meus clientes de uma forma mais clara. No fundo, a grande diferença desse modelo era que na reunião eu conseguia entender qual era a necessidade real do meu cliente e eu conseguia mostrar como o meu produto poderia impactar naquele problema. Coisa que, através de uma aquisição automática, eu não estava tendo tanta eficácia. E aí a gente mudou para o modelo de Inside Sales. E aí a gente implementou um time de Inside Sales, que é uma nova realidade, são outras métricas, são outros dados, existem a complexidade de lidar com uma gama de pessoas, é uma operação diferente. Mas aí a gente implementou esse tipo de operação e seguiu nesse caminho, e aí a gente conseguiu crescer muito. A gente cresceu mais de 10 vezes, falando de 2022 para 2023 de faturamento gerado mesmo, sem contar o número de alunos e usuários. Então isso foi um momento muito importante. E a gente entendeu também qual posição de mercado que a gente está. A gente não entrou para ser o mais barato, a gente não entrou para ser o mais simples, a gente entrou para ser o melhor. É diferente. É posicionamento, né? É Sabe uma posicionamento. coisa curiosa que você falou e que já me lembrou de várias outras gravações com outros convidados que a gente teve aqui em relação a essa questão cultural, né? Então, o brasileiro, você falou, ele não performa nessa parte trial como, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a questão comportamento, a questão cultural. A gente teve uma outra convidada aqui que falou de uma parte de Argentina, de que o comportamento do consumidor é diferente. A gente mesmo está com uma expansão aí da agência no Paraguai, que é completamente diferente. Eles são muito mais da parte física presencial do que do digital, então, interações e relações comerciais. E pelo que você está me falando, talvez eu acredite que o Inside Sales no Brasil ele ainda funcione melhor nessa parte de tecnologia do que fazer essa parte de tráfego, considerando que as pessoas elas vão ter mais tempo para tirar suas dúvidas, entender essas possibilidades de sanar essas possíveis dores do meio do caminho do processo. Sim. Para quem está em dúvida, eu recomendo muito que faça um teste. O Tech Touch, tem suas vantagens. Ele é automatizado, ele exige menos contato humano. E ele, no fundo, a nível de escalabilidade, ele pode ser considerado até melhor. A grande parada é que fazer um bom Tech Touch, ele é diferente. A complexidade para operacionalizar em escala é bem maior. Então, nesse pesar dos pesares, eu digo que o teste vai dizer realmente o que mais faz sentido. No começo, eu recomendo muito que, se é um fundador, que ele faça as vendas, porque ele tem que entender o cliente a fundo. A dor, as necessidades, as objeções e conseguir entender e internalizar isso. Porque essa base vai virar toda a construção do negócio. E nunca pare também. Isso é um erro muito comum. Parar de ter contato com o cliente na ponta. Toda semana, o ideal, pelo menos 3 vezes na semana, ter contato com o cliente mesmo. Ter essa interação para realmente não perder esse tato. Esse tato é a base da construção do negócio. Uma coisa muito interessante que você falou agora é exatamente isso de não é só um cliente para você fazer a atração e ele entrar, mas sim para ele se manter ali, né? Então, escute o cliente, esteja ali com o cliente para ter essa recorrência, para que ele siga ali, né? Existem até pesquisas hoje que falam do LTV, o Lifetime Value, que é o tempo que o cliente fica aí com você, que um cliente novo ele performa de 5% a 20%, você consegue fazer a conversão. E já um que está com você é uma média de 70%, de 60% a 70%. Ou seja, cuidar bem do que está dentro de casa faz muito sentido para você manter e crescer com os outros desses outros formatos, né? Então, totalmente. Entender dor, entender possibilidades, mudanças tecnológicas, tem muita coisa aí que... É isso que solidifica o negócio, realmente. É tu conseguir manter o cliente. Eu recomendo muito um livro que chama Onboarding Orquestrado. Esse livro ele é muito bom quando se trata de falar de estrutura de sucesso do cliente mesmo. E não no conceito de atendimento em si, mas todo o sucesso do cliente. No próprio aplicativo, na própria ferramenta, em toda a jornada. É muito bom esse livro, Onboarding Orquestrado. E essa jornada, inclusive para os nossos clientes, isso foi uma das grandes diferenciais que o nosso produto veio a oferecer. Esse potencial de uma retenção maior a longo prazo. Porque a grande parada é que se eu não consigo reter o meu cliente, é difícil esse negócio se manter. Ele vai sempre depender de novos clientes entrando. Sim. Então, quanto mais... No começo, é difícil. No começo, realmente, o foco tá em trazer cliente para dentro. Mas cada vez mais que o negócio vai evoluindo, cada vez mais tem que ser atenção nesse LTV. E tem uma grande oportunidade aí, que é justamente vender mais vezes para o mesmo cliente. Isso é uma coisa que, certas vezes, o produtor, ou melhor, o empreendedor,
Ele não acredita que ele tem esse potencial, ele não vê a oportunidade que ele tem ali. Mas com algumas estratégias específicas, ele consegue monetizar muito mais sem ter o custo de aquisição desses clientes, porque você simplesmente tem o e-mail deles, ou tem um WhatsApp deles. E existem muitas formas de entrar em contato. Hoje, Gabriel, como que vocês garantem esse sucesso na ponta para os infoprodutores conseguirem fazer essa venda e conseguir dentro dessa cadeia, né? Trazer essa boa relacionamento, essa boa experiência para dentro disso. Show de bola. Vou te falar um pouco das estratégias que a gente está implementando e também do que a gente vê. Até porque a gente está num processo de evolução constante. A gente não considera ainda, provavelmente do nosso mercado, a gente deve ter um dos melhores atendimentos. Porém, a gente acredita que a nossa experiência geral ainda tem muito a evoluir. Mas, hoje a gente faz... Como a gente vende, a gente percebeu isso, foi um insight bem interessante. Se você vende através de um high touch, existe um contato humano alto. Se você não entregar tendo um contato de humano alto, vai ser uma quebra de experiência. E a gente fazia praticamente isso. Aí a gente percebeu, nossa, que tá muito errado, a gente precisa mudar, não necessariamente por causa da operação, mas por causa do fluxo, da jornada do cliente. Então a gente implementou um time de gerentes de conta que tem um contato individual, entendeu? Um WhatsApp com rosto, umas reuniões um a um. Então a gente teve que implementar um contato humano mais alto. Porém, isso não mitiga a possibilidade de você fazer muitas orientações in-app, orientações dentro da ferramenta. Isso é uma das coisas que a gente mais vai evoluir agora na nossa ferramenta, que é orientações dentro da própria aplicação. Isso aqui é fundamental porque mesmo que eu tenha um high touch, eu posso diminuir muito esse contato high touch se eu tiver uma boa jornada em app, uma boa jornada dentro da própria aplicação. E o onboarding, para mim, é a base de tudo. É essa entrada do cliente que ela tem que ser muito bem trabalhada, principalmente no alinhamento de expectativas. Uma coisa muito curiosa, que recentemente num podcast que a gente estava gravando lá, The Mirrors, para quem não sabe, a gente tem um podcast e eu vejo, sou o entrevistador lá. E lá teve um insight muito legal. Tinha um cara que fazia uma agência. Eles tinham uma agência de marketing. E olha que legal, no onboarding deles, eles liam o contrato com o cliente. Por quê? Contrato é um negócio que todo mundo assina e ninguém lembra. Ninguém lembra o que tá assinado ali. E 80% não lê. Nem lê, só vai e pá, e assinou. Só que chega no momento em que precisa aplicar alguma coisa no contrato, a pessoa não lê. Só que isso aí gera uma frustração enorme. Gera raiva, gera problemas. E ele trouxe esse insight que, eles fazem um onboarding, inclusive trazem esse conceito de, estamos implementando o ISO 9001, tal, por isso que nós vamos gravar essa reunião e a gente só vai, antes de iniciar o onboarding, repassar alguns pontos que foram definidos contratualmente para a gente ter um alinhamento de expectativas. Aí ele passa o que foi acordado para ter uma clareza sobre o que a gente tem que entregar e quando que a gente pode entregar isso e quais são as regras desse acordo. Então, ter esse alinhamento de expectativas setado inicialmente e depois já criar uns planos de ações com quick wins, com pequenas vitórias rápidas, para não ficar uma jornada dura para eu ter uma vitória, para eu ter algum tipo de quick win. Então, pequenos passos com pequenas vitórias e futuramente, a gente gosta muito de gamification. Gamificação é uma das bases da nossa plataforma. Então, tornar essa jornada com várias vitórias. Inclusive, para o ano de 2024, a gente vai estar criando premiações. Premiações para empresas que já estão acima de 1.000 alunos. A gente vai ter placas. Porque, assim, é muita gente. É um impacto na sociedade gigante. E a gente precisa reconhecer isso. E por isso a gente vai estar criando um programa de reconhecimento para os nossos clientes, que atinge 1.000, que atinge 10.000 alunos e muito mais dentro da nossa plataforma. Que incrível o que você está falando. E quando você fala até nessa questão de agência, é um nível de maturidade que ele já entendeu por algumas coisas que ele com certeza já passou em alguns outros clientes e que ele falou, bom, para eu não errar de novo nisso, eu vou fazer um outro processo para que eu sane isso e a gente parta de um princípio onde esse problema a gente não vai ter mais, porque a gente já vai sanar aqui. Então, vamos para o próximo. E é isso, né? E trocando o tipo de problema. Não é sempre empacar no mesmo problema. Então, Exato. Fantástico isso que você está passando. E uma das minhas perguntas ia ser exatamente como que vocês estão pensando em avanços tecnológicos, pensando em visão de futuro, esse tipo de coisa também. Uma coisa muito curiosa é que a Dememos, ela foi a primeira empresa brasileira que trabalha com essa educação descentralizada a implementar internamente um sistema de criação de inteligências artificiais para a educação. Dentro da Demembers, a pessoa consegue criar a própria AI. Isso é uma coisa que foi muito legal. Então,
uma das grandes vertentes que a gente vai explorar em 2024 vai ser a evolução do mercado de AI. A gente acabou se tornando uma empresa com um core de AI bem forte. Então, E como é que funciona? Olha que incrível, até discorrendo um pouco do que já está sendo feito. A gente consegue criar... basicamente criar o seu próprio chat GPT, porém por seu nicho. Porque se eu chego pro chat GPT, que está em alta, inclusive eu gosto muito, eu pergunto qual que é a data de nascimento do Einstein, ele me dá precisamente. Agora, se eu pergunto qual que é a data de nascimento do Gabriel, ele não sabe. Porque ele tem conhecimento generalista e não conhecimento específico. E se a gente consegue ter uma inteligência artificial com conhecimento específico, principalmente para a educação, isso é muito poderoso. E essa é uma das oportunidades que a gente percebeu e que a gente foi cada vez mais a fundo dentro da The Members. E hoje tem muitos IAs. A gente está falando de, provavelmente, não sei exatamente quantos, mas são mais de 100 AIs diferentes que estão no mercado dentro dessas plataformas educacionais que foram criadas aqui com o time da The Members. Então, isso é uma das grandes vertentes que vem aprofundar na jornada educacional, que a gente acredita que a jornada educacional ela é baseada em comunidade e ela deve ser gamificada, incentivada. Ou seja, eu tenho que ter recompensas, porque eu quero formar um hábito de estudo. E eu tenho que incentivar isso. Então, em 2024, a gente vai tornar o processo de criação de uma plataforma da The Members cada vez mais possível de eu criar como um Duolingo. Entende? Muita gente aqui que está ouvindo deve conhecer o Duolingo, que é aquele app do inglês. E ele é muito legal, ele é muito divertido, eu aprendo me divertindo. E por que eu não consigo fazer isso para o meu curso hoje? Porque ainda não tem uma ferramenta que possibilite isso. E a gente vai aprofundar nesse caminho, em tornar cada vez mais gamificado, cada vez mais baseado em comunidade. A gente vai trabalhar muito notificação. Notificação é uma grande parte das ferramentas. A gente percebe isso. Provavelmente todos aqui recebem muitas notificações de Instagram, TikTok, YouTube. Qualquer ferramenta base é notification. Então, e tem pequenas notificações como essa que eu vou descrever, ó. A pessoa tá há 30 dias... olha que dados interessantes. Metade das pessoas que compram curso online, no segundo dia, nem abrem mais. Ela compra no dia 1 e no segundo dia não abre. Agora, olhando pelo aquele ponto de vista do LTV, olha o tamanho da oportunidade que eu tô perdendo. Quantos clientes que poderiam comprar outros produtos meus não estão comprando? Metade de cara é muito. Por que eu não simplesmente pego uma notificação com um link mágico? Link mágico é o quê? Eu clico, eu já entro logado na página da aula. E eu não mando pra esse cara falando, estamos com muita saudade de você, por que você não vê essa aula especial que saiu hoje? Clique aqui. Algo simples, que pode mudar a realidade de um negócio por si só. E do relacionamento, né? Porque aquela coisa já tá pago, por que ele tá me mandando isso? É porque ele realmente me quer ali, né? Tem um outro contexto em relação à forma de experiência do cliente, a forma como você interage ali com algo que é muito mais automatizado, muito mais fácil de ser feito. Gabriel, você falou duas coisas que eu acho fantásticas aí. Eu estava em Portugal aí, que teve o EDSP Summit e tudo mais, e falaram tudo era baseado em inteligência artificial. Fato. Diz que os fundos hoje estão com a pauta lá, AI, AI e AI, né? Não, exatamente. E eu vejo duas coisas que se conectam muito, que 2024 vão vir com força e você falou o tempo inteiro. Comunidade, inteligência artificial. Então, eu quero até saber a sua opinião. Se você acha que inteligência artificial vai substituir o ser humano ou não, em algum momento. E aí depois eu faço essa provocação com alguma outra isso, vai substituir muitas coisas, né? Isso é inegável. Porém, se vai substituir completamente, acredito que o ser humano ele faz coisas para o próprio ser humano. No fundo, tudo é para o ser humano. Todas as empresas, inclusive as B2B, no fundo, ela é para o ser humano. Inclusive, muitas das vezes, a gente quer cuidar do ambiente, por quê? Quer uma sociedade boa para os seres humanos. Então, não vai substituir o ser humano, porque tudo acaba sendo para ele em si, de certa forma. Mas, sim, vai evoluir muito. Eu acredito muito que vai evoluir. Eu acredito que vai ter uma renovação do conceito de sociedade, possivelmente, numa escala de 20 anos, 30 anos. E vai mudar muita coisa. É realmente algo que vem com um impacto real, que realmente tem potencial de mudar o conceito que a gente vive as coisas, o conceito que a gente faz as coisas. Principalmente quando a gente trata de inteligências artificiais que vão fazer coisas que o humano faz mecanicamente. Eu concordo com você. Eu vejo que a inteligência artificial está aí para a gente ajudar, para usar ela, para nos apoiar como ferramentas de fato.
E que tem também uma evolução das profissões de modo geral, né? Então, assim como a gente já tem totens de autoatendimento, autosserviço, o próprio caixa eletrônico quando funciona. Então, assim, a gente vê que é natural, né, da tecnologia, dos avanços dos anos, a gente ter esse tipo de evolução. A inteligência artificial, ela veio em muitas áreas, como marketing mesmo, com uma coisa meio de ameaça, de substituição, mas eu concordo com você. Quem estiver pronto, entendendo e usando ela da melhor forma possível, vai nadar de braçada aí dentro disso. Totalmente. A verdade é que as pessoas podem usar dessa oportunidade. Ela é uma oportunidade. Dá para surfar essa onda, digamos assim. A gente tem uma onda no mercado. E dá para surfar, justamente é aproveitar isso. Olha que curioso. Quando veio esse boom de inteligência artificial, a nossa reação foi a seguinte. Eu tenho uma pessoa que hoje é nosso head de produtos, chama Rodrigo. Eu cheguei pro Rodrigo e falei, a gente precisa implementar a inteligência artificial de alguma forma. Eu não sei como, mas essa semana a gente vai descobrir. Aí passou um dia, passou o segundo dia, e várias ideias diferentes viram. E a gente não sabia. Até que a gente entendeu a forma que faria sentido. Porque a grande questão é como que eu consigo tornar isso usável, realmente aplicável, vida real, que faz sentido o uso. Essa é a grande questão. Porque não adianta só eu colocar uma ferramentinha lá que ninguém vai usar. Eu tenho que criar algo que tenha um impacto real na sociedade, que tenha sentido realmente. E esse é o grande desafio da inteligência artificial hoje. É ela ficar cada vez mais usável, aplicável em situações específicas. Você acha, Gabriel, que com essa evolução toda que a gente está tendo aí, vai mudar esse mercado de infoprodutores, a forma como a gente vai se comunicar? Você já está fazendo tudo isso de uma forma que as coisas estão mudando, mas você acha que em quanto tempo essas coisas vão mudando dentro das suas projeções aí? Boa pergunta. Ó, a verdade é que é difícil prever uma mudança dessa. Porém, ela acontece rápido. As mudanças acontecem rápidas e elas não são tão previsíveis. Elas são muitas vezes especulativas. Então, eu acredito que a gente não está tão longe assim de uma evolução. Mas assim, falando de algo disruptivo que vai mudar o conceito da sociedade, porque o que mais me pega a minha cabeça pensando é e se eles criassem, e se a AI conseguir ter a capacidade mecânica de pegar um caneco, subir e descer e fazer ações, substituir fábricas? É isso que eu fico, cara, quão revolucionário isso é. Isso realmente muda o conceito de sociedade. Pode mudar, na verdade, o nosso sistema como um todo. E é isso que eu fico, isso é algo que eu fico pensando e falo que eu não sei como vai ser depois disso. Exato. A gente nunca sabe, né? Eu brinco muito que se até esse XSW no começo do ano foi pega de surpresa, não tinha na pauta inteligência artificial, eles tiveram que colocar, o que dirá nós que estamos aqui consumindo a própria inteligência artificial, né? Totalmente. E na educação é extremamente usual. Ela é muito forte, dá para fazer tantas formas, da transformação de tipos de conteúdo, fica muito legal o uso. Muito bacana. Tô amando esse papo, Gabriel. A gente tem aqui um momento que é com o nosso megafone, já é famoso por aqui. A gente só não liga ele para não estourar os ouvidos de todo mundo, mas eu quero que, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, do que quer que seja, seja de marketing, de comunicação, de empreendedorismo, de vida, eu queria que você deixasse aqui, se ela pudesse chegar para qualquer lugar, qual seria essa mensagem? E vou pedir para você assinar depois aqui pra gente. Boa. Show demais. Que legal isso aqui. Ó, mas falando de uma mensagem que eu quero deixar pro mundo, Pode falar aqui, ó, olhando para essa câmera aqui, ó, sua mensagem para o mundo. a mensagem que eu quero passar pro mundo é que é possível. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, você sim pode fazer. Pra mim, parecia muito impossível. A minha história, ela é uma história de muitas derrotas, até eu acertar. E, de repente, deu certo. Mas a verdade é que dá. Você só precisa realmente correr atrás, fazer acontecer. Ir atrás de construir aquilo que você quer construir. E se não sabe, o primeiro passo já é esse, descobrir o que quer. Descobrir o que quer, como é que eu faço? Se movimenta, entra em ação, entra em movimento, executa, faz acontecer. É possível, você consegue muito mais do que você tem a capacidade de saber. A verdade é que muitas das coisas na nossa vida, a gente não sabe que não sabe, e nem que precisa saber. E a gente só descobre quando a gente entra em movimento. Eu nunca imaginaria onde eu estaria hoje, mas eu só consigo conectar os pontos olhando para trás, não olhando para frente.
Mas a grande questão é entrar em movimento, fazer acontecer. E se eu cheguei até aqui, com todos os pesados pesares, você também consegue. Eu não sou diferente de quem tá me ouvindo agora. A gente consegue. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi num vídeo do Steve Jobs, que ele fala que nós, sim, temos a capacidade de mudar o mundo. O mundo, ele foi criado por pessoas fazendo coisas. E essas coisas não necessariamente estão para ficar como estão. Elas podem ser alteradas e evoluídas. E sim, a gente pode. É possível. Obrigado. Bom. Adorei. Obrigado. E, Gabriel, me fala uma coisa. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Pô, legal. No Instagram é Gabriel Costa TT. Então fica @GabrielCostaTT. E lá vocês podem achar eu. Também tem no LinkedIn, pode jogar Gabriel Costa ou The Members, que vai achar a gente. O Instagram The Members é The Members Brasil. Bacana. Que incrível esse papo, adorei muito. Show de bola. Assina pra gente aqui, Gabriel, por favor. Deixa eu ver aqui se tem um espacinho pra assinar, né? Sempre tem. Muito legal. Quer que eu segure pra você? Show de bola. Bacana. Gabriel, super obrigada pela sua participação. Adorei esse papo. Desejo muito sucesso a você, o Yuri, em todos esses desafios que vocês têm aí pela frente e com muito sucesso que vocês já estão conquistando e com essa mentalidade fantástica aí que você tem. Obrigada Obrigado mesmo, viu? É um prazer enorme participar. Obrigada. Toda meu. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Nos siga aí nas redes sociais, @Tecla Sabe Podcast ou Caru Fernandes. Obrigada.